Vai continuar online. Triste o que aconteceu ontem no mundo do futebol. Teve torcida, teve energia positiva, uma força das redes sociais, todo um movimento, mas não deu certo. Cruzeiro empatou com confiança ontem lá em Sergipe, com um gol irregular, deixo bem claro, muito irregular, impedido. Mas também aconteceu uma coisa muito chata lá em Portugal. Nosso menino Ney, sim, venceu o principal time que tava, que tinha todas as condições, o favorito, mas tinha aquele sentimento nosso de que era pro Ney dessa vez, mas não deu. E hoje ao meu lado, nesse dia de luto, temos mais uma vez meu amigo Gotti, que essa semana criou uma conta no TikTok só para seguir o Lucas Lima em momentos de alegria do Palmeiras. Fala aí, Gotti. Fala aí, galera, beleza? Estou viciado em seguir o Lucas Lima no TikTok, danças de altíssima qualidade. E hoje o Brasil acordou mais triste, né? As únicas pessoas felizes no Brasil agora são os fãs da Manu Gavassi, da Bruna Marquezine, pessoas que já morreram por dentro, e a Receita Federal também, que não gosta do Neymar, mas o Brasil tá triste hoje. Mais uma vez o mal venceu, né? E também aqui do meu lado, ele que vem para brilhantar, um convidado de honra, o único profissional entre nós, jornalista esportivo, tem uma coluna no Jornal da Cidade, lá de Uberaba. O cara produz um conteúdo foda no Instagram de futebol e tal, vocês vão lá conferir depois, o Instagram dele tá aí. O famoso LH. E aí, LH, beleza? E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique, mas podem me chamar de LH aí. Vamos bater um papo legal sobre futebol. Tá, eu e o Gotti, a gente estava conversando depois do último programa, depois de rever, que a gente estava precisando de um especialista, de alguém que não falasse tanta merda igual a gente. Aí recorremos recorremos ao cara que entende, o cara que trabalha com isso, o cara que formou para isso, é um cara que estuda. Enquanto eu gosto, a gente só vê as coisas mesmo no fim de semana e tá valendo, e a gente é muito clubista. É sempre bom ter alguém com diploma para dar respaldo para as merdas que a gente fala, né? Isso. E se alguém falar, mas vocês não têm diploma, falou, mas o LH tem. Então ele é a nossa base aqui, a nossa desculpa de estar podendo falar de futebol. E fim de semana de Champions, né? Não deu pro Neymar. Pegou, assim, acho que todo mundo sabia que não ia dar pro Neymar, não tem como fugir disso. A gente tinha aquela esperança do torcedor, aquela coisa do vamos lá, cala todo mundo, mas não deu. O que você acha agora? Tipo, o principal fator que fez o Bayern ganhar? Tipo, o Neymar não estava de inspirado, o que você acha? Tem alguns fatores que pesaram muito nesse jogo, né? Um deles foi o fato do Neuer se recusar a tomar gol. Ele se recusa a tomar gol. E o Mbappé, que no caso também, ele se recusa a fazer o gol. Então, casou os dois aí. A saída do Boateng também prematura prejudicou muito o PSG. O PSG sentiu muita falta dele na zaga do Bayern. Mas, em geral, eu acho que o PSG até que foi bem, cara. Teve alguns ataques, Neymar também perdeu alguma chance ali. Mbappé muito mal no jogo. O Di Maria, que eu falei aqui, inclusive, semana passada, ele é o melhor atleta argentino desde 2014. Jogou muito de novo, não entendi por que o treinador tirou ele. Mas, pra mim, o destaque do jogo mesmo ficou para a mensagem do cantor Bochecha no intervalo. Ele deixou uma mensagem de apoio pro Neymar ali. Aí podemos dizer que talvez ele seja o Mick Jagger brasileiro agora, porque foi só ele falar, o Neymar parou de jogar. Foi o maior momento do Neymar na final foi essa mensagem do cantor Bochecha, que deu uma balada no menino, ele ficou... deu uma balada no rapaz. Eu concordo com você, acho que tipo, o Mbappé jogou muito mal,
Nem a especialidade dele, que é correr rápido, ele estava conseguindo fazer. Sim, o melhor atleta do mundo em correr muito rápido. Isso. Mas bola, né? Sem a bola ainda é o Usain Bolt. sem a bola, mas se fosse correr sem a bola, eu acho que ele seria o melhor em campo. E não Coman, que foi um absurdo Coman ganhar o melhor jogador em campo ontem, não tem lógica. Não, isso aí concordamos. Coman não merecia. Para mim o destaque, lógico que o Bayern de Munique ele é uma equipe, para quem estava acompanhando a temporada europeia, já cravava o Bayern de Munique campeão por ser uma equipe muito concreta, né? O Bayern de Munique é muito poderoso, é muito ofensivo, ele abafa o outro time, não importa quem esteja do outro lado, o Bayern de Munique vai jogar na sua linha, no seu gol. E é muito complicado para que você possa cruzar essa linha de marcação também do Bayern que ele tem no meio-campo, né? E muito disso vem dos pés do Thiago Alcântara, que para mim foi o craque da final, jogou muita bola. Sim. E ele vem jogando bem nas últimas 2 temporadas aí. E para mim ele foi o nome do Bayern de Munique, ele deu muita amplitude, ele ligou muito bem o Lewandowski, o próprio Coman. Então, para mim, o Thiago Alcântara foi o destaque dessa final. Ele vem sendo destaque também do Bayern, ele é a espinha dorsal, né, como o pessoal gosta de falar, do time. O time do Bayern não perde, tem 30 jogos. Isso é uma das coisas que me deixam bravo com os cornetas de Neymar, cornetas de Paris Saint-Germain, em Twitter, rede social. Porque exigiam que o Neymar sozinho ganhasse de um time que não perde há 30 jogos, que desses 30, o melhor 11... time da Europa. O melhor time da Europa, é um dos melhores times há 15 anos. Você não vê falar mal do Bayern, você não vê um Bayern e Kirize. Eles dão uma sumida quando tá fazendo a renovação, que foi o que aconteceu agora, quando eles deram a baixada, mas sempre estavam lá, quartas de finais, semifinais, sempre ganhando o alemão, ganhando Copa da Alemanha, que o Borussia não consegue nem chegar perto. O Leipzig está começando agora. Então acho que isso vai muito da organização de sempre do Bayern. E o Paris Saint-Germain é um time em formação ainda. Eles têm dinheiro, mas não estão sabendo contratar. Talvez com o Leonardo lá agora dá uma ajeitada, consegue montar o time. Porque o Al-Khalifa lá, Nasser Al-Khalifa, sei lá o nome do cara, o dono lá, ele não sabe montar time. Ele é um cara que tem dinheiro do Qatar e fica injetando grana. O Tuchel não é um formador de equipe. Ele é um treinador e eu acho muito mais um entregador de colete do que um treinador em si. Porque numa final de Champions League, você precisa fazer gol. Você vai me colocar Choupo-Moting no lugar do Icardi. Tá certo que não tinha uma esposinha atrás do gol para dar aquela motivação pro Icardi. Mas Choupo-Moting no lugar de Icardi, só porque fez 2 gols, não me entra. Foi igual o Origi no Liverpool no ano passado. Não só porque ele entrou e fez um gol, que no final ele ganhou a carta branca para poder jogar. Eu acho que precisa o PSG precisa melhorar muito mais na gestão ali de elenco, gestão de montagem de elenco, do que no time em si, no técnico, nos jogadores. Porque precisa de alguém que sabe montar um elenco. E isso que a gente já vê no Bayern, com a Kathleen, sei lá como é que ela chama, que é a diretora lá do Bayern, que sabe montar o time, sabe gerir equipes. Tem muito tempo, né? Tanto é que o Guardiola quer levar ela pro City a todo custo e o Bayern não deixa. Exatamente. Kathleen Krieger, o nome dela. O Bayern ele é muito bem organizado há muito tempo, né, cara? Dificilmente você vai ver o Bayern mal. Ele sempre tá bem, sempre tá com um bom elenco, um elenco forte, mesmo nos períodos de renovação. E o PSG é aquele caso, né? Ele precisa se achar. O PSG que perdeu o Thiago Silva agora vai ter que ir correndo atrás de um bom zagueiro, porque eu realmente acho que o Kimpembe ali não dá conta do recado do lado do Marquinhos. Procurar laterais também, porque, todo respeito, o Bernard não dá pra confiar. Me lembrou o Bernard de 2014, sem alegria nas pernas. Sem alegria nas pernas. Ele
o ataque do PSG precisa desesperadamente de um centroavante bom, porque por mais que o Neymar crie jogadas, o Di Maria, o próprio Mbappé, quando resolve jogar ali, se não tiver alguém ali na frente, não vai adiantar muito. Eles pecam muito em finalização, o time deles, cara, é incrível. Sim, falando em centroavante, o Suárez agora vai ficar livre, porque o novo técnico do Barça lá falou que não conta com ele, que quer o Coutinho de volta, mas não quer o Suárez. Então vai ficar livre, pode ser uma opção. Melhor que Card, melhor que Chupa o Motinho. Seria uma boa. Se eles colocarem na medida certa antes, pode dar certo. Porque o Suárez também, ele largou de mão de futebol, viu? O Suárez, ele tá triste, tá? Acho que estão todos com saudade do Neymar. Você não vê o Messi de cabelo pintado, o Suárez não morde mais ninguém. Tá uma tristeza só. Aí, ó, o Robert mandou aqui no chat. A maior surpresa dessa final foi o gigante de Manchester não estar. O Manchester United tá começando a renovar o time agora. Porque o gigante em Manchester só tem um. Só um. O Manchester United tá renovação e tal, mas só pegando um adendo nessa coisa do Manchester de renovação, a gente falando de que o PSG tá crescendo, eu vejo o Chelsea como um potencial time agora para a próxima temporada. Então vai tá montando um time legal com os moleques. Vai ser o RB Leipzig dessa temporada. Acho que vem o time. Com certeza. Eu acho que o que difere justamente o Chelsea do PSG é justamente o que você falou, que é o planejamento, né? O Chelsea tem um planejamento que agora está colocando em prática, né? Ele se desfez de alguns dos medalhões, como John Terry, enfim, para trazer jogadores mais novos, né? Vai trazer o Kai Havertz agora, trouxe o Ziyech, que estava no Ajax, trouxe o Timo Werner, que é um ótimo atacante alemão, né? Dizem que é o sucessor do Miroslav Klose. Sim. Então o Chelsea tem esse planejamento a médio e longo prazo. O PSG, eu vejo que não. Eu vejo que eles estão querendo a todo custo ganhar a Champions League e acreditando mais em quem tá melhor na temporada. Se alguém vai bem na temporada, eles não contratam, mas na outra temporada pode ser que não renda tanto, né? O próprio Icardi, que na temporada passada ele fez ótimas partidas pela Inter de Milão, estava muito bem, e todo mundo esperava que fosse a solução para o ataque do PSG, só que também não conseguiu alcançar as expectativas, né? Então eu acho que o PSG ele é muito afobado nas contratações, no planejamento. A meta é ganhar a Champions League, nunca estiveram tão perto, né? Porque ontem foi a primeira vez que o PSG foi para a final de Champions League, e justamente com o Neymar. Então, para mim, o planejamento do PSG tem que ser em torno do Neymar, tem que ser em torno do Mbappé, principalmente, porque depois que o Neymar for embora, o Mbappé vai ficar, e tem que trazer um pessoal mais novo, né? Vocês estavam falando aí do Suárez, talvez o Suárez nem seja opção, a gente ainda não tem nenhum rumor sobre isso no PSG. Eu concordo que o PSG é muito ruim, não é ruim, mas precisa melhorar seus laterais. O Bernat e o Kehrer não desempenharam muito bem, agora com o Thiago Silva saindo, que foi justamente para o Chelsea, é um problema e o PSG tem que resolver. O PSG resolveu o gol, né? O Keylor Navas, como todo mundo sabe, é um ótimo goleiro muito regular, e só que precisa resolver essa questão na defesa mesmo. Agora o meio-campo do PSG eu acho muito competente. Eu gosto muito da sinergia que todos eles têm lá, né? O Verratti, apesar dele ser um segundo volante ali, ele tá um pouco na marcação, ele é um cara que ele pensa muito o jogo, ele tem uma técnica absurda. Você tem o Leandro Paredes, que dá muito bem o suporte. Você tem o Ander Herrera para ficar correndo atrás de todo mundo. O Gueye também para correr atrás de todo mundo. Eu acho que o meio-campo e o ataque do PSG estão alinhados com o propósito da diretoria, mas precisa arrumar essa questão da defesa. Eu acho que isso aí também barra um pouco na questão do treinador. Eu não acho que o Tuchel seja um bom treinador. Eu acho que é um treinador mediano. Acho que o PSG, para querer ganhar a Champions, precisa de um treinador com uma filosofia mais forte, que você olha o time e vê a identidade do treinador, que é o que o Guardiola faz, que esqueci o nome do Bayern agora faz, que o Mourinho mesmo, que tá mal, faz nos times deles. Então todos os times têm a identidade do treinador. Eu não vejo isso no do Tuchel. Ele depende muito da individualidade, do dia que o Neymar tá bem, do dia que o Di Maria tá bem, com o Mbappé tá bem. Eu
Na questão do meio campo, ele para trás, o Kerr, do Paris Saint-Germain, do Paredes. O Paredes até que é um pouquinho a mais. Mas o Herrera, eu acho jogadores medianos para bom. Acho que não são caras que, tipo assim, você vai falar, não, o time é muito bom para ganhar a Champions. É um time que chega forte. Eu acho que são jogadores bons, mas que precisa de algo mais. Precisa de um cara ali, sabe? Acho que no final, se for colocar no X1 ali, eu acho que sempre o outro time vai estar melhor, que vai disputar a Champions. São times grandes, né? Times maiores. E precisa... entra no que eu falei, precisa saber contratar ali jogadores. No caso, pode ser o Suárez, que é mais experiente, tem força, mas pode achar um centroavante bom. E zagueiros também, igual vocês falaram tá agora o Marquinhos sozinho, o Thiago Silva talvez vai pro Chelsea, o caminho mais certo para ele é o Chelsea, que eu acho que vai ser uma contratação válida, porque o Chelsea tá investindo só em garoto agora. Tá mandando os velhos embora, o William lá que a torcida do Chelsea agradeceu de ter vendido, que ninguém aguentava mais o William lá. Mas no geral é isso. Eu acho que o PSG caminha para ser um grande time. Eu acho que o Paris Saint-Germain não é o grande time da Europa ainda, é o grande time da França. Não tem nenhum time francês que chega perto do Paris, não tem como. Questão financeira, contratação. Não poderia financeiro. Né? Esse ponto dos clubes e empresas aí é meio complicado, porque você pega, por exemplo, o Bayern. O Bayern não é um clube comprado, é um clube que tem ações. São de 4 sócios. É a Audi, o Qatar, quem mais? Audi, Qatar, Adidas e não sei quem lá. Deixa eu ver se tem aqui. São 4 sócios. É o Audi, o Qatar, mas são sócios. Tem ações na bolsa, injetam dinheiro para render dinheiro, mas não tem dono. Ele é o tipo de clube antigo ainda. Então mostra que não adianta ter só dinheiro. Tem que ter gestão, que é o que eles sempre trabalham. Eu vi hoje de quem que era o sócio. O Allianz. O Allianz também é sócio majoritário, se não me engano. Vai contra esses clubes que injetam dinheiro, de ter um cara, um dono, igual o governo do Qatar manda no Paris Saint-Germain, o City é assim também, o Chelsea, que tem esses donos. Acho que dá uma... Pode falar agora. A questão do PSG, eu acho que falta muita identidade para eles também. Sim. Por mais que eles estejam contratando vários jogadores, pega o Neymar aqui, tá certo, tem ali o Mbappé, que é francês, mas eles vão catando os jogadores, jogando ali, igual levar Ibrahimovic antes, e vai jogando o jogador até ver se dá certo. Tem uma safra muito boa de jogador francês. Eles podiam muito bem fazer mais ou menos o que o próprio Bayern faz na Alemanha, cara. Sim. Vai ele pegando as peças, os melhores jogadores, como você tem mais poderio financeiro, vai pegando jogadores, vai montando um time com uma identidade francesa. Isso ia ser bom pro país, ia ser bom pra liga, ia ser muito bom pro time deles. Cria uma identidade, que eu acho que fica até mais fácil depois você buscar título, buscar coisa a mais. O próprio exemplo disso é o Coman, né? Que fez o gol ontem, que ele é da base do Paris Saint-Germain, ele é francês da base, não foi aproveitado. Inclusive, uma das maiores críticas ao Paris Saint-Germain é que o clube não tá nem aí para sua base, né? Ele não investe muito na sua base, apesar de ter muito dinheiro, e prefere investir em contratações. O próprio Coman, que veio do PSG, fez o gol contra o PSG ontem. Também, voltando a falar também do Bayern, da formação, 4 jogadores ontem, 4 se não me engano, do Bayern, estavam no título da Alemanha na Copa do Mundo 2014, que estavam no título da Champions do Bayern, que vem da base do Bayern, da formação do Bayern. O Miller estava, o Alaba estava, o Neuer eles pegaram novinho Neuer. Sim, é do Bayern que eles pegaram? Foi? Não. O Neuer, o ex-clube lá, pegaram o Neuer novinho, então eles contratam muitos jogadores ali entre eles. O Bayern contrata muitos jogadores de times da Alemanha porque tem mais dinheiro. Sim. Vai nos moleques lá que destaca e compra. O próprio Lewandowski não era tão moleque quando saiu do Borussia, mas ele despontou no Borussia. Ele fez 2 temporadas do Borussia, fazer mais de 30 gols. O que o Bayern fez? Foi lá e comprou. Fizeram isso com o Götze.
com o Goretzka, que era do Schalke. Só que eu tenho uma teoria, todo dia tem uma teoria. O Bayern pega os caras e injeta veneno pros caras. Você viu a diferença do tamanho do Goretzka? Goretzka, né? Não tem lógica. Exato. Há 4 meses atrás o cara tava da minha finura. O bicho tá um monstro. Então. O Coutinho era magrelo no Barça. Foi levantar a taça, às vezes saltou. Pernão gigante. Eles dão alguma coisa pros caras ali que é absurdo. O tamanho do Lewandowski, que eu fiquei assustado na hora que eu vi ele no treino com uma camisa regata. Ele tá parecendo aqueles marombeiros, mas gigante. O Gnabry também. Gnabry tem uma foto dele com a camisa de Gana, é fininho, e agora o bicho tá tudo maromba. E eles não são aqueles caras fortes que ficam, tipo, lentos, nem nada. Os caras correndo e tudo, e os caras do PSG morrendo no final do jogo, eles lá na intensidade, jogo de intensidade o tempo inteiro. É complicado, mas é uma característica da própria... Pode falar. É muito estranho, mas é uma característica da própria Bundesliga, mano, do campeonato alemão. Ele sempre foi conhecido por ser um campeonato muito intenso, velho, que você precisa estar no auge do seu porte físico para poder disputar, né? Então o Bayern, o próprio Borussia faz uma coisa diferente, né? Porque o Bayern prepara os jogadores para ganhar os títulos pelo próprio Bayern, né? E o Borussia tá meio como um local de desenvolvimento, né? Eles têm essa ideia, tem o próprio Haaland, tem o Renier, que foi agora pro Borussia Dortmund. Sim. Então lá eles dão esse suporte, essa visão do seu que você tem que se importar com o seu condicionamento físico, enfim, que lá realmente na Bundesliga o negócio é muito diferente, velho. Aconteceu uma coisa semelhante com o Neymar quando ele saiu do Santos. Ele saiu do Santos franzino, né? Minúsculo. Ele chegou no Barcelona, a primeira coisa que fizeram foi tirar as amígdalas dele e começaram a fazer ele crescer. E o Neymar ganhou muito porte físico para aguentar as entradas, né, dos zagueiros. Então eles levam isso muito a sério, muito a sério. Na verdade, eu acho que é um dos principais pontos quando eles vão treinar a molecada, sobre a questão do físico, questão das férias. Tem muitos jogadores que entram de férias e não se importam muito com o que estão comendo, com o que estão fazendo, e quando volta a temporada, eles estão em um nível menor, então eles prestam muita atenção nisso aí. Nessa volta da parada aí, você pode ver, tem vários jogadores como o próprio Suárez, muito acima do peso no Barcelona. Aqui no Brasil, nem se fala, não dá nem pra comparar. O Gabigordo. O Gabigordo. O time do Bayern, cara, ele voltou assim, parecendo que nunca parou. Eles voltaram em 100% e treinando forte e jogando bem, e é incrível. E também fazendo só completando, você vê isso do Neymar. O Neymar, ele voltou bem. Mas por quê? Ele deixou bem claro que durante a parada ele veio para Mangaratiba, né, para a cidade da casa dele, e ele postava vídeo treinando, e intensidade forte e tal. Ele não voltou, ele não ia para festa, até porque não tinha tanto, né? Mas ele não ia pra festa, o cara voltando e treinando intenso e tal, voltou magrinho pra lá e foi foi um dos destaques da Europa, porque o cara focou nisso. E isso eu acho que entra num assunto que eu queria falar, que é o LH até disse, né, do projeto do PSG tem que ser em cima do Neymar. Eu acho que também isso vale muito por conta a evolução que o Neymar teve nesse tempo. Porque eu acho que de um ano pra cá ele deixou de ser o menino de 27 anos, mas o menino Ney, para ser o adulto Ney. Você pode ver que nessa reta final de Champions ele não teve nenhuma polêmica. Nada. Nenhuma polêmica. Antes era a Nagila lá que acusou ele, era problema com o namorado, era festa, era não sei quem, era mulherada. Sempre tinha isso. E nessa reta final não se ouviu falar dos bastidores do Neymar. Era só se ele ia ser melhor do mundo ou não, e se ele estava jogando bem ou não. Eu acho que por isso fez a galera abraçar ele, que viu que ele virou o adulto Ney. E acho que isso fez também o dono lá do PSG, depois do jogo, abraçar e falar. Eu acho que a líder falou, não, ano que vem a gente consegue. Deu uma faladinha pro Neymar dar uma ficada ali. E você vê também até a evolução dele em relação aos amigos dele no time. Ele não postava nada com ninguém. Com o time na draga, o time bem, não postava nada com ninguém. Agora ele posta com os caras, tipo, junta com todo mundo, zoa com a galera, fez o Navas pintar o cabelo.
tá com o Icardi em todo lugar, o Icardi ensinando ele a pegar esposinhas. Mas eu acho que isso é um pouco... A evolução do PSG, eu acho que vai junto com a evolução do Neymar também. Acho que o crescimento dele ajudou o crescimento do PSG e eu acho que vai ajudar mais ainda para a próxima temporada se ele ficar. Você vê isso até em campo, né, cara? Porque Neymar não brigou em campo, sofreu 2 ou 3 faltas ali um pouco mais duras, levantou, não falou nada com ninguém, sem reclamação. Se fosse há um tempo atrás, na primeira ali ele tava brigando, era confusão dentro de campo. Ele tá muito mais centrado no jogo dele, apesar de ter jogado mal a final, cara. Foi um amadurecimento, né? O Neymar, além de evoluir na questão tática, né? Ele começou a desempenhar esse papel de camisa 10 desde que ele chegou no PSG, mas ele nunca fez isso tão bem, né? Além disso, ele amadureceu muito, o psicológico dele parece muito mais preparado para enfrentar essas frustrações do futebol, né? Era uma coisa que sempre pegava ele, ou quando o Santos perdia, ou quando o Barcelona perdia, ele se mostrava bem frágil, hoje em dia nem tanto. E a foto dele chorando no final de ontem, na final de ontem, marca muito esse amadurecimento, né? Ele dedicou realmente essa temporada para ele ganhar, para ele ser o melhor do mundo, para o PSG ganhar a Champions League, mas não foi dessa vez. E essa questão que você falou, né, das fotos com a equipe é muito legal mesmo, e tem muita gente que faz esse trabalho de analisar os elencos e a força do elenco como um time, porque uma coisa é você juntar 23 jogadores e colocar no campeonato, outra coisa é você ter um time para enfrentar esse campeonato. Então tem muita gente já falando sobre os jogadores do PSG estão muito juntos, estão sempre fazendo coisas juntos, com muita positividade. Você nunca vê quando você vê um para baixo, tem outro levantando. Ontem com Paredes e o Neymar foi um exemplo disso. Isso é muito legal. Isso também afetou o futebol do Neymar, né? Essa temporada ele foi muito bem. Não só ele, mas o Di Maria, quando precisou, ele apareceu. Para mim, o Mbappé também jogou muito bem a temporada, mas nessa final ele foi muito, 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 muito abaixo. Eu acho que ele e o Neymar foram muito abaixo ontem, por isso que o PSG perdeu. Além, lógico, da força do Bayern, né, do favoritismo do Bayern de Munique, o Neymar e o Mbappé terem ido mal foi o que levou o PSG a perder também. Sim, e vendo isso tudo, o que vocês acham da próxima temporada? Com essa evolução do Neymar, a manutenção do elenco do Bayern provavelmente, vem aí o Leipzig injetando grana, o Red Bull injetando grana no Leipzig, que tá bem. Acho que os times da Itália finalmente vão começar a engrenar de novo, que está começando com projetos bacanas. Está no início ainda, mas projetos legais, o próprio Chelsea renovando, o Arsenal investindo de novo em contratações de peso. Acho que o Manchester corre um pouco atrás, o United, o City do Guardiola sempre é forte. O que tem para esperar? O Barcelona e Real Madrid, ninguém sabe o que vai acontecer, incógnita no Campeonato Espanhol, Messi sai, não sai. Vocês têm algum panorama aí mais geral para falar sobre o que esperar da Europa? Eu acho que assim, a Inglaterra é onde é mais disputado, né, em si. Eu ainda vejo na Itália, Alemanha, França, Espanha um monopólio ali de 2 times que é sempre que vai brigar. Na Itália até que dá um pouco mais de abertura, porque tem alguns times crescendo muito, apesar da Juventus estar ganhando sempre. Mas no caso do PSG, acho que não vai mudar muita coisa também, apesar do Lyon estar vindo bem, com o bom trabalho do Juninho Pernambucano. Não vejo eles conseguindo ainda bater de frente com o PSG, que provavelmente vai se forçar e vai deixar o time mais forte ainda, né? E fica meu lamento pela Champions League, né? Porque vai voltar o formato normal dela, que é muito mais chato do que esse que tá rolando agora. Porque, como eu disse no programa passado, por mim eles poderiam fazer 3 campeonatos nesse formato por ano. Ter 3 campeões por ano ia ser muito mais legal. Porque é muito mais emocionante. Esse jogo único, jogo todo dia, curto espaço de tempo. Estilo Copa do Mundo. Imagina a fase de grupos com 3 jogos de Champions por dia. Nossa. Faz 3 jogos de bola, igual a Copa do Mundo. Nossa, sensacional. Nossa. E você, LH? O que você acha aí que tem para esperar do futebol europeu? Você que é um especialista em futebol europeu? O que tem aí pro ano que vem? A próxima temporada, né? Cara, eu acho que tirando
A próxima temporada. Tirando a Bundesliga, o campeonato alemão e o campeonato francês, né, a Ligue 1, eu acho que a gente tem muitos times legais para assistir. Você falou da Liga Italiana, a Liga Italiana bateu o recorde de mais gols marcados na competição, bateu o recorde europeu. Então a Liga Italiana está se reforçando, aquele mito de que é uma liga de retranqueiros, que só forma defensores, já foi por água abaixo. A gente tem a própria Atalanta mostrando isso, né? A Atalanta bateu o recorde de gols nessa temporada da Liga e tem muitos times interessantes. A própria Inter de Milão, que foi vice para o Sevilha na final da Europa League dessa temporada, é um time muito bom. O Lukaku jogando muito, o Lautaro Martínez também jogando muito. Na Espanha a gente tem Barcelona, talvez no pior momento da história, porque vai perder simplesmente o maior jogador da história. Não acho que o Messi não acho que seja tão simples o Messi sair do Barcelona, tem toda uma questão de identificação, o Messi gosta realmente de lá, tem a questão dos torcedores. Tem uma briga política também, né? Tem uma briga política ali. Isso que eu ia falar, quando você é tão ídolo em um time, você não é só jogador, né? Você faz parte de uma organização política lá dentro. Aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com o Totti na Roma. Então você faz parte de uma política do clube. Então não é tão simples cravar que o Messi saia. Mas se ele quer almejar outras coisas na carreira, ele tem todo o direito, né? Ele pode simplesmente falar assim, deu meu tempo aqui, passei por poucas e boas aqui no Barcelona, e tá na hora de um outro desafio, ele tem todo esse direito. Então a gente não sabe muito bem do Barcelona. A gente sabe que o novo técnico, Koeman, né, que ele treinava a seleção da Holanda, e ele quer manter o Coutinho, ele quer manter o De Jong, ele quer manter o Ter Stegen, e está tentando convencer o Messi a ficar também. O Real Madrid também está nessa parte de reformulação do elenco. Você tem o Vinícius Júnior, que entrou muito bem, apesar do Zidane não ter dado muitos minutos no começo. Ele começou a escalar mais o Vinícius Júnior. Você tem o Rodrigo também, você tem o Federico Valverde. Então você tem ótimas peças para renovação lá no Real Madrid. Mas além desses dois times que dominam a Espanha, a gente também tem o Atlético, a gente também tem o Sevilla, que acabou de ser campeão da Europa League. 6 vezes já, né? 6 vezes já. E é bom ficar de olho nessas equipes também. Lá na Inglaterra, principalmente, né? Você tem que ficar de olho com todas as equipes lá. É lógico que Manchester City, Chelsea, na próxima temporada, eles vão... O Liverpool, né? A gente estava esquecendo de falar do Liverpool. Eles vão ter um domínio um pouco maior, justamente porque tem um elenco maior, pode colocar mais pessoas para jogar durante o campeonato, que é um campeonato longo, um campeonato extenso, então tem um plantel maior, e por causa disso vão ter um pouco de domínio, mas isso não quer dizer que as outras equipes são fracas, né? Você tem o Tottenham muito forte, com peças, com nomes muito fortes, você tem o Arsenal que se reforçou, então é muito complicado você julgar que tais times são ruins baseado apenas no campeão, né? Se o Manchester City fizer outra campanha extraordinária de 101 pontos, você não pode falar que o Tottenham, que ficou em terceiro, é um time ruim, entendeu? Isso diz mais sobre os outros times, os times campeões, do que os times que ficaram para trás. E aqui no chat, o Freitas Underline Gus falou: Barcelona vai movimentar muito o mercado, principalmente se o Messi sair. Eu concordo, porque o Barcelona, nesse momento, ele está atrás do Real Madrid em questão de renovação. O Real Madrid já começou o processo antes. Você falou, o LH, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, Valverde, da galera da nova geração do Real Madrid. E o Barcelona, você não vê isso. O Barcelona teve muitas apostas que não deram certo. O caso do próprio Dembélé, que não deu certo. Vidal. Vidal. O Vidal é mais antigo, tô falando a renovação de caras mais novos. Entendi. O Barcelona tá bem atrás do Real Madrid nisso. Eu acho que o Atlético de Madrid mantém o de sempre ali, vai continuar a mesma coisa. Mas falando desses três, assim, eu acho que o Real Madrid tá na frente nesse processo de renovação e eu acho que o Campeonato Espanhol vai sofrer bastante. Já sofreu com a saída do Cristiano Ronaldo, que ele é uma peça muito importante pro campeonato, para a Federação Espanhola ali, porque diminuiu bastante a qualidade, diminuiu a visão, diminuiu tudo. E com a saída do Messi, planejamento, tudo. E com a saída do Messi também, vai diminuir mais ainda. O Messi indo para o campeonato italiano, provavelmente, que estavam falando dele na Inter de Milão, ventilando.
E aí eu acho que valoriza muito o italiano, aí o italiano volta a ser aquele campeonato mais visado da Europa, né? Que era o mais legal de se assistir, que eram jogos espetaculares, época de Milan com o Ibrahimovic, era muito mais legal. E o que eu ia falar? Acho que mas no geral é isso. Sobre o que eu acho do espanhol, do europeu, né, na verdade. O campeonato inglês eu acho que ele está se renovando também. Acho que é um momento de renovação no campeonato na Europa inteira, né? Para a Europa inteira acho que é renovação. Aí a Alemanha sai na frente porque ela faz essa renovação tem muito tempo. Desde 76, quando ganhou o Mundial contra o Cruzeiro, o Bayern. Mas eu acho que... Já pensava nisso? Já pensava nisso. Aí enfrentou o Cruzeiro no Mundial de 76 com o Tostão. Fala, não, a gente tem que renovar. A gente deu sorte dessa vez. Imagina a gente pega o Cruzeiro de novo. Tanto é que deu certo que o outro título contra o Cruzeiro 7 foi contra o Borussia. E o Borussia ganhou do Cruzeiro. Apelaram que jogaram lá para o meio da neve. Não, o da neve foi o do Bayern. Aí eles apelaram pra neve, jogaram a gente lá no meio da neve pra gente perder, porque os caras não sabiam nem o que era frio. Mas voltando agora, eu acho que a Alemanha sempre sai na frente. BH, lá subindo o gol de BH. Então, BH quente pra caramba, o máximo de frio era 20 graus. Põe pra jogar na neve. Mas acho que a Alemanha sempre sai na frente nesse quesito. Foi assim, na Copa, que era a Copa de 2014, era um momento que todos precisavam renovar as seleções. O Brasil começou a renovar, mas renovou muito mal naquela época. Ali você tinha a Argentina que precisava renovar, a França estava no início de renovação, bem no início mesmo, não tinha quase ninguém. Inglaterra. Então, eu acho que precisa... Nesse caso é o momento certo, é o melhor momento de renovação. Ó, tem gente mandando um abraço aqui na Riquim Cep e palmeirense. Falando em Palmeiras, alguém tem mais alguma coisa que faça sobre o campeonato europeu, sobre o futebol europeu, futebol internacional em si? Acho que é mais ou menos por aí. Estou falando muito mal do time do Barça, cara, mas é bom lembrar que o time do Barcelona foi o time que mais deu trabalho pro Bayern, né? Porque fazer 8 gols com certeza cansou mais que fazer um só na final. Realmente. Aí tem um ponto, né? Cansa muito ir lá no fundo da rede buscar a bola. Ter Stegen nunca trabalhou tanto em um jogo do Barcelona igual nesse. Mas já que a Champions acabou, o futebol europeu volta agora, essa semana já, né? A temporada europeia acabou, mas volta nessa semana já. Na verdade, já tá tendo o jogo da pré-Champions League. Sim, é verdade. Tá tendo o jogo de Champions. Acho que o francesão começa agora também, mas vamos passar um paninho ali, acabou essa temporada, depois a gente só fala sobre o prêmio The Best e tal, pra falar dessa temporada e tal. Mas agora a gente tem que falar de qualidade, né? De coisa boa, de gramado bom, futebol de verdade, futebol com cachorro no campo, um gramado cheio de buraco, o Brasileirão, né? A gente não pode deixar nosso querido futebol brasileiro de fora. E como é que foi? O que você achou dessa rodada, essa semana de Brasileirão, Lote? E tem uma pergunta muito séria pra vocês. O Flamengo realmente morreu? O Flamengo morreu, Rony. Não tenho dúvidas disso. É briga interna, não ganha nem do Botafogo, que já morreu há mais tempo ainda que o Flamengo, inclusive. Do jogo em si não tem muito o que destacar, né? Só a questão de sempre, pênalti de VAR que o juiz dá, pênalti que o juiz deixa de dar, jogador que era para ser expulso, mas não foi. Com o VAR sempre vai ter esse tipo de polêmica. Mas o destaque do jogo mesmo fica para Gabigol e Diego Alves brigando dentro de campo. E também Everton Ribeiro e Rodrigo Caio também discutiram. E o Arrascaeta, que tá tendo muita dificuldade com o técnico novo e tá muito nervoso de ter ficado no banco, é outro que reclamou em público. Arrascaeta tá com saudade do Cruzeiro, né? Isso aí tá claro. Everton Ribeiro também forçando transferência para voltar para
pro lado do bem. Agora que tem salário, agora que tá tudo belezinha. Não tá pagando muito, mas tem salário, tá rodando belezinha. Todo mundo com saudade, todo mundo lá querendo ir nos cultos do Fábio. Mas eu reparei isso também, a briga, muita briga no Flamengo. Não dá pra saber se é desde o ano passado ou desde agora. Aqui, ó, o Riquinho falou no grupo, no chat aqui, ó, que o Flamengo voltou ao seu normal. Eu concordo. Porque o Flamengo, se não tiver briga, se não tiver jogador postando foto com arma, fazendo o símbolo do comando vermelho, eu acho que isso aí não é Flamengo. Eu acho que deram uma gourmetizaram o Flamengo. Aí trouxe essa torcida modinha, que a torcida do Flamengo não é essa que tá aí, que a gente vê. A Flá-TT não existia. Não, a Flá-TT é uma torcida nova. Surgiu em setembro de 2019 ela. Então, eu acho que não é o Flamengo, não é aquele glamour. O Flamengo é isso, é sofrimento, é briga, é jogador com traficante, é isso aí. Pra mim o Flamengo morreu, aquela época, que a gente viu ano passado não era o Flamengo, e agora voltou a ser o Flamengo. Só falta começar jogador querer sair, dívida, aí volta 100% do Flamengo. Já saiu né, o Rabino já... viu que ia dar merda e já meteu o pé, já deu linha dali. Não quis ficar. Acredito que já um Bruno Henrique tem alguma proposta, acaba saindo também. O Gabigol, se conseguir voltar ao peso, talvez alguém queira. O Flamengo parece que o Jorge Jesus era mais importante do que a gente imaginava, né? Acho que o Jorge Jesus, ele, além de transformar o Flamengo em um papa-títulos ano passado, conseguia acalmar todo mundo, fazer tudo render. E parece que quando os jogadores querem derrubar um técnico, não tem, né? Quando o jogador não gosta de técnico, você esquece, velho. Você esquece. O Torrent chegou, tem uma bagagem auxiliar do Guardiola e tal, mas se não entra no gosto dos jogadores, cara, não é a tática que vai funcionar. Ele vai falar assim, ele vai falar pro Gabigol voltar para marcar, isso vai dar algum problema, entendeu? Então é complicado. Parece que essa saída do Jorge Jesus... A saída do Jorge Jesus não foi tão conturbada, sim, foi um pouco decepcionante, mas não foi tão conturbada internamente. Mas a chegada do Torrent abalou alguma coisa aí, e agora o Flamengo tá penando. E o Flamengo fica mais abalado ainda que agora o Rio tem um novo dono, né? O Vasco agora é o disparado melhor time do Rio de Janeiro. O Vasco é gigante. Sim, o Vasco que... Tipo, agora tá com o elenco que você olha e fala, meu Deus, com Castan, Breno, Bruno César, Ribamar, Pikachu, Cano. Você olha, você não entende o que tá acontecendo, mas escalação de seleção, por algum motivo tá dando certo. Sim, não, e o Vascão, não sei se você sabe, LH, mas eu já contei a história pro God. O Vasco é o primeiro time na lista do que eu vou torcer se o Cruzeiro fechar. Porque eu tava nos casos do Cruzeiro fechar por conta de dívida. Tava esse negócio, eu tava procurando um time novo. Eu fui e falei, é o Vasco. O Vasco, porque eu... Você virou e falou, não, é o Vasco. É o Vasco. Se eu não ganhar título, pelo menos eu vou rir. O Vasco é uma fábrica de memes, é um time... O cavalinho do Vasco. Qual outro cavalinho do Fantástico tem tanto destaque igual o cavalinho do Vasco? Não tem. O cavalinho do Vasco é o que tem mais destaque, ele é o personagem principal. Na Série B, quando o Vasco jogou a Série B, o cavalinho do Vasco estava lá presente sempre. Então, o Vascão hoje é o rei do Rio, não tem como. O Vasco não vem tão forte assim. O Vasco não vem tão forte assim desde 2004, cara. Quando eles contrataram o Tadic, por indicação do Petkovic, que tava lá, né? Sim. O goleiro Sérvio, que até então jogava aqui no Uberaba Sport. Ele tinha jogado com o Pet no Sub-20 da Iugoslávia, em 92. Isso. Aí o Pet indicou a contratação dele pro Vasco. Ele saiu daqui do Uberaba. Não deixou saudades por aqui e nem pelo Vasco, já que em toda lista que você vê de pior jogador da história ele tá. Exatamente. E falando em contratações, acho que a gente tinha conversado já no outro programa, mas em contratações e time do Rio, eu quero entender aonde que o Botafogo arruma tanto dinheiro para fazer essas contratações malucas aí, do Honda. Mas aí que tá a questão. Eu fui pesquisar sobre isso e, cara, é muito barato.
os caras oferecem ali um contrato de 150, 200 mil pro Honda, pra um cara igual o Honda, e ele vem. E eu acho que ele não entendeu muito a relação do real com o dólar, com o resto do mundo. Com o Yen, Ele né? aceitou a proposta e aparentemente ele tá feliz, cara. Ele tá feliz, ele tá dando dinheiro pro pessoal no Rio de Janeiro, porque ele não sabia que tinha pessoas que viviam daquele jeito, naquela pobreza. Então, é complicado, é esquisito você ver, tipo assim, nossa, o Honda tá vindo pro Brasil e tal, não sei o que, você vai olhar o salário dele é 150 mil. 150 mil é o teto do Cruzeiro. O Cruzeiro pagava 800 mil pro Dodô, que era reserva do Egídio. Ai, meu Deus, velho. É por isso que cai. 800 mil pro Dodô, reserva do Egídio. Não tem lógica, o Egídio ganhava quase 1 milhão. É algo absurdo mesmo. O Fred ganhava 1 milhão e 500 mil. O Fred Cone lá, que andou do Rio, de BH até o Rio de Janeiro de bicicleta, de boa, com 15 minutos de jogo, vai me machuca, sozinho, andando. Não tem lógica umas coisas dessas. Eu acho que o planejamento de contratação do Botafogo é uma parada surreal, assim. Desde o Seedorf mesmo. Sim. Né? O Seedorf, o Botafogo pelo menos conseguiu ter alguma... voltar a ter uma visibilidade nacional, né? Começou a disputar títulos e tal. Eu não sei o que os caras falam, mas com certeza tem a ver com a cidade. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais procuradas para ficar no mundo, né? Então tem com certeza essa questão. Muito sincero com quem quer contratar, sabe? Mas porque acho que chega no Honda e fala assim, Honda, você tá 34, 35 anos, cara, vai lá jogar um pouquinho pra gente, você pode fazer muita publicidade em cima disso, você vai morar no Rio de Janeiro, pá, a gente vai te dar um apartamentozão na Barra da Tijuca, fica lá com a gente. Aí o cara aceita, eu acho isso super tranquilo também, acho que quanto mais sincero você for com a pessoa que você quer contratar, melhor. E eu acho que o Botafogo usa muito disso. O Robert RSQ falou aqui no chat também, ó, que o cara vem sem pressão. Eles falam que pra vir aqui jogar sem pressão, porque a torcida do Botafogo só exige carioca. Hoje, infelizmente, exatamente. Só existe carioca. Porque se você pegar o Botafogo de antigamente, não, era um time clássico, um time de títulos e tal. Hoje não. Hoje, os 3 últimos grandes feitos do Botafogo? 4, nós vamos pôr mais um. A cavadinha do Locabreu, a contratação do Seedorf, a contratação do Honda e do Calu agora, e o patrocínio do Felipe Neto. São as 4 coisas que o Botafogo fez demais, assim, pra mídia dos últimos anos. Não, o Jair Ventura, que era o treinador da época, ainda adicionou mais uma. Que é o prêmio... Quase ganhamos do Grêmio na Libertadores. É verdade, quase ganhamos do Grêmio na Libertadores. E isso me deixa preocupado, que isso nivela muito abaixo o campeonato. Que é o que eu queria falar com vocês, que pra mim esse campeonato vai ser uma briga boa para rebaixados, que tá todo mundo querendo rebaixar. Sim. E lá em cima, eu acho que a briga vai ser de quem não quer ganhar o título, e o que ficar lá na última rodada não vai saber que ganhou. Eu falo, nossa, foi a gente. De tão... Tipo assim, ninguém vai querer ganhar. O ano passado ninguém queria ganhar, o Flamengo levou. 2 anos atrás, quando o Palmeiras ganhou, também ninguém queria. Nem o Palmeiras, mas o Palmeiras não queria menos que os outros. O Palmeiras ganhou porque ninguém mais queria ganhar. Eu acho que hoje no Brasil, a única torcida, time que quer realmente ganhar é o Galo, mas eles não vão ganhar justamente por ter o Sampaoli, que tem como objetivo montar um time de meio de tabela. E o Galo é o famoso safety car, né? O safety car, que só lidera quando não precisa, quando não vale nada. Aí quando tá valendo, não tem mais liderança. Aí deixa todo mundo passar. Eu acho que o Galo vem muito forte esse ano, viu, velho? Pra ser bem sincero. Não vejo. Acho que todo ano o Galo, o Inter, é sempre a mesma coisa. É sempre quase. Tanto o Galo quanto o Inter. Mas o São Paulo...
Vou falar agora. Não, então, tanto o Galo quanto o Inter, quanto até o Grêmio, todo ano cara, tá com um puta time, tá organizado, mas chega na hora, acaba não levando nada, acaba indo mal. Eu não vejo o Galo tão bem assim, não. Começou bem agora, mas já deu alguma vacilada ali, outra aqui. Não vejo ele com tanta força assim, não, pra ser bem sincero. Mas você não acha que o São Paulo ele dá uma desequilibrada nisso aí? Ele não é tipo um fator que faltava? Não, eu acho o São Paulo o seguinte, eu acho ele o melhor treinador do mundo pra fazer um time mediano jogar bem e não ganhar nada. Realmente. Ele é muito bom. Historicamente é isso. O objetivo do São Paulo na carreira dele é ser louvado pela torcida. Então o que ele faz? Ele pega um time que tá mal, que é um time pra meio de tabela, faz o time dar um a mais ali, porque ele chegando ali num G4, pegando uma vaga, mostrar que tá brigando até o final, a torcida vai ficar satisfeita. Por isso eu não vejo ele no Flamengo, eu não vejo ele no Palmeiras, que inclusive tinha oferecido muito mais que o Galo para ele não quis aceitar, porque é lugares onde ele tem obrigação de título e se não tiver bem vai acabar caindo. E ele não quer isso, ele quer pegar um time que tá mal para falar que fez aquele a mais no time. E por isso eu, sinceramente, eu nem vejo o Galo também, o elenco do Galo tão bom assim, apesar de ter encaixado algumas peças. Aí, aqui, ó, pessoal Eu acho que o São Paulo é uma... pra falar. Não, só falando aqui no chat, ó. Que ó, o Atlético só tem o brasileiro pra jogar, não tem Copa do Brasil, não tem mais nada, Libertadores. E aqui o Robert também o Riquinho tinha falado isso, e o Robert falou que no Chile ele é ídolo, mas na Argentina não, ele é um lixo. Que ele ganhou com o time do Chile, que não tinha pretensão nenhuma de ganhar nada, nunca tinha ganhado nada na história, aí por isso que ele ganhou, ele pega o Brasil horrível em processo de renovação, a Argentina também triste, aqueles títulos, o Uruguai tentando alguma coisa, mas faltava. Então, no Chile, onde ele não tinha pressão, ele conseguiu. Aí agora que ele começou no Atlético sem pressão. Então, ganhou os jogos, mostrou que é bom e tal. Quando começou a pressão, vamos ser campeão, arregou. Começou a perder, daqui a pouco ele arruma uma briga e sai. São Paulo é padrão, isso aí é dele. Ele arrumou briga com o Messi na Argentina, arrumou briga. Todo lugar que ele foi, ele arrumou briga. O São Paulo ele é uma figura muito controversa. A saída dele do Santos foi muito badalada justamente pelas coisas que ele exigia. Ele exigia quase 100 milhões para contratação. Isso é incabível no futebol brasileiro. Uhum. Apesar de que o Palmeiras e o Flamengo, como o God falou, o Palmeiras chegou a oferecer muita condição para o São Paulo ir, mas ele não queria isso. Eu vejo o São Paulo como eu não sei, ele quer montar o time do jeito dele, ele quer ser meio que dono do clube, ao mesmo tempo treinador. Ele é uma pessoa que não sei, é complicado você ter ele como treinador. É lógico que é muito bom porque você consegue resultados, né? O Ott falou, não ganha nada, mas são resultados. O que ele fez no Santos ano passado meio que salvou o Santos na temporada. E ele realmente tem resultados, mas o problema é essa questão dele lidar com essa ambição, não sei, alguma coisa que ele tem. Ele falou que ficava no Santos também, só se o Santos conseguisse dar uma condição para ele, igual que o Jorge Jesus tinha no Flamengo, o que é incabível, não tinha como o Santos oferecer a mesma coisa que o Flamengo. Então ele está sempre pulando de um lado para o outro, porque ele nunca está satisfeito com nada. É muito complicado lidar com o Sampaoli, com esse jeito dele. Acho que o único lugar que ele foi demitido mesmo por questão de resultado, acho que foi na Argentina, que ele não encaixou nada. Tomaram de 6-1, eu acho, da Bolívia. Aí acabaram com ele. E, tipo assim, pegando tudo isso aí, eu acho que esse é o campeonato mais estranho que vai acontecer. Primeiro, não dá pra saber quem cai e quem fica. Eu acho que não cai nenhum grande, de verdade. Eu acho que na hora a camisa vai pesar. Se cair, só completar agora, se cair, eu acho que é o Corinthians, mas não pelo campo. Acho que pela política, por dívida, igual o Cruzeiro caiu. Acho que não cai no campo. É porque a gente vê times que sempre estão brigando para cair ali, tipo o Botafogo, Fluminense, a maioria, os times do Rio. Eles estão tudo lá em cima, estão com futebol legal e tal. Os times que vêm sempre bem estão meia boca ali. O Flamengo, mais o Flamengo em si, o Corinthians. Só que o Corinthians está com um problema político fodido.
lá com o André, tem gente que ama ele, tem gente que odeia, aquela coisa. Dívida até o talo, não paga os negócios. Agora vem com a história do name rights lá, que vendeu, mas ninguém fala pra quem, por quanto. Eu acho que grande não cai, mas se cair, eu acho que é o Corinthians. Por conta disso. Acho que não tem outro. Ou o Flamengo também, pelo mesmo motivo. Por algum BO muito fodido. O Flamengo eu não vejo muita chance, não. O Corinthians, no caso, tem isso agora dos naming rights, né? Parece que agora, 10 anos após ter começado a construção do estádio, dizem que tá quase acertado. Tá desde 2011. Eu acho que é uma pura politicagem do André, acho que não tem nada. Eu também acho. E até tinha comentado com você antes em off, Rony, a Gaviões agora diz que vai salvar o Corinthians, né? A Gaviões está fazendo uma vaquinha online, já tá com o projeto pronto para iniciar uma vaquinha online, que diz eles que eles vão pagar a dívida da arena do Corinthians. Abre aspas aqui pro líder da organizada, ele diz: fizemos até as contas, daria uns R$18 para cada torcedor. Se a gente conseguir pagar a arena, o Corinthians vira uma potência mundial. São só 530 milhões em dívida, né? Nossa. Eu não vou fazer a vaquinha e vai dar muito certo e o Corinthians vai ficar bem depois disso. Eu não vou criticar, porque o Cruzeiro fez um negócio muito bacana, não nesse nível de falar que vira uma potência mundial. Mas tem um projeto que o Cruzeiro está fazendo, que são centavos celestes, acho que chama isso. Você faz uma compra lá e joga o troco, você dá pro Cruzeiro. Tipo assim, deixa, dá aí pro Cruzeiro. Por incrível que pareça, tá dando grana. Tá dando grana para ajudar em algumas coisas, tipo, ajuda a pagar funcionário, que é o foco principal. Pagando esses dinheiros de torcida é para pagar funcionário, não é para pagar a dívida. As dívidas estão sendo pagas pelo clube. E uma coisa que pelo menos começou bem ali no Cruzeiro que eles estão pagando, não estão deixando de pagar os funcionários, coisa que tipo no Corinthians está acontecendo. O Ederson, jogador que era do Cruzeiro, foi pro Corinthians. Ele saiu do Cruzeiro por conta de salário. Aí o Cruzeiro hoje paga certinho, lá no Corinthians estão devendo 3 meses. E ele está devendo 3 meses. Com 3 meses de salário atrasado. E eu acho que o ponto principal ali do Corinthians é a dívida. Eu acho que se cair o Corinthians, se cair um grande é o Corinthians, mas tem muito time pequeno assim, times menores que estão fazendo força também. O Curitiba, o Sport esse ano, o Ceará, que tem um time bom e não sei por que tá nessa draga, perdendo e tal. O Atlético Goianiense, são times que são ali medianos, mas que a gente não vê muita força. O Fortaleza tá bem mal com o Ceni. No clássico do Corona ali, com os dois times que mais tem jogadores positivos testados, né? Foi Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás não ganhava do Atlético Goianiense, acho que há 4 ou 5 clássicos já. O Goiás finalmente ganhou para mostrar que os dois vão brigar pelo rebaixamento e não só Goiás, né? Porque são dois times muito ruins, cara. É muito difícil assistir qualquer jogo deles. Apesar daquela Atlético Goianiense ter surpreendido na primeira rodada com aquela vitória contra o Flamengo, mas que lá diz muito mais sobre o Flamengo do que o Atlético Goianiense, pra ser sincero. Concordo. A gente tem muitos times nivelados por baixo, né? E também os de cima não estão encaixando. O próprio Corinthians, que a gente está falando tanto, a estratégia de trazer o Thiago Nunes, até o Luan, né? Foi uma ideia, né? A diretoria pensou numa ideia de levar o Corinthians a ser campeão de alguma coisa de novo, mas não está encaixando. O Thiago Nunes ainda não convenceu e não tá dando muito certo. Vamos ver o decorrer da temporada também, né? Tá muito cedo pra gente analisar como é que eles vão se desempenhar. O Corinthians tem uma vantagem que ele tem uma defesa muito sólida, né, cara? O Cássio é um ótimo goleiro, parece ter acertado ali as laterais, tem o Gil, que é muito bom ali na zaga. Acho que apesar do Jô também ter chegado muito bem, acho que o problema deles é mais na criação e para fazer gol em si. Porque, pelo menos dos jogos que eu cheguei a ver do Corinthians, o time tem muita dificuldade em atacar qualquer time que seja, qualquer defesa que seja. A sorte, no caso que eu falo, é esse caso de ter muito time fraco, né? O Sport também, um jogo sofrível contra o São Paulo, cara.
O Elton, sinceramente, vai despontar aí como um dos piores finalizadores do Brasil fácil. Porque ele até teve algumas chances, mas finalizava pra bandeirinha de escanteio direto, tinha hora. Uma coisa horrorosa. Tem muito time nesse nível baixo que consegue ser pior que o Corinthians, que pelo menos tem essa defesa organizada. E... A gente tá falando muito do Corinthians. Pode falar, Rock. Não, pode falar, porque o meu é meio que mudando de assunto. Mas pode falar aí. Não, então só para complementar mesmo, a gente tá falando bastante do Corinthians, mas a gente tem um São Paulo que também tá muito mal, cara. Não muito só dentro abaixo. de campo, mas fora, várias brigas. Daniel Alves tentando puxar a responsabilidade, rescisão do Pato foi meio que debaixo dos cobertas, né? Não foi muito transparente. A questão do Diniz mesmo, que traz muita polêmica. O Raí, né, saiu em defesa do Fernando Diniz e muita gente criticou, muitos torcedores criticou. Então São Paulo também anda maus bocados e não tem muito, pelo menos agora, não tem uma luz no fim do túnel. O São Paulo, acho que ele tem um pouco mais de elenco, né, pra trabalhar, e acho que o problema mais tá sendo o Diniz mesmo, que inventa demais, tá fazendo algumas coisas absurdas ali no time, mas tem onde trabalhar, pelo menos. No geral ali tá todo mundo ruim, não adianta, tá todo mundo, não tem um time que tá bem, acho que só o Palmeiras ali que tá acima por conta da questão financeira e o Flamengo, mas a gente não sabe como que o Flamengo tá, porque o Cruzeiro começou com umas coisas estranhas assim, antes de estourar a bomba. Era técnico saindo do nada, o Arrascaeta saindo do nada. Então não dá pra saber até onde que tem problema, não tem, se tem grana, não tem. Ninguém sabe se o Domi tá ganhando esse dinheiro mesmo. Da contratação do Wesley, eles não abrem muito. Então não dá pra saber. Mas assim, eu acho que o mais complicado nesse campeonato é que esse não vai ter uma pausa igual os outros têm, um respiro. O campeonato vai ser tão corrido que nenhum time vai ter aquele tempo para arrumar, que nos outros anos tem. Tipo assim, às vezes ficava 2 semanas sem jogar, dava uma acalmada, treinava separada, fazia tipo uma intertemporada em algum lugar, dava uma respirada. Esse ano não, esse ano é jogo quarto e fim de semana e rodada adiada porque tem outro campeonato e tem que ir encaixando. Vai ser complicado esse ano, então acho que vai ser muito difícil dos times recuperarem. Isso já tá refletindo não só no futebol, que tem sido horroroso, né? Como também lesões, né, cara? Você vê aí o Inter perdendo o principal atacante, vários times tendo jogadores sendo lesionados. O próprio Palmeiras chegou a notícia hoje que o Marcos Rocha já lesionou a coxa. É muito jogador sendo lesionado. Isso vai atrapalhar muito o time. No caso do Inter, eles teve a sorte de achar o Galhardo ali jogando na frente. O Codê parece ter acertado o time, né? Dizem que tá se acertando com o Pato, porque o Guerreiro não joga mais nesse ano, inclusive. Ele perdeu a temporada inteira com a lesão dele. Pato, que já citaram ali no Twitter ali agora há pouco, ventilando o nome dele no Palmeiras, eu já entrei em desespero aqui em casa. Mas tipo assim, o Pato que no Inter teve a melhor fase da carreira dele, né, velho? Porque foi muito campeão mundial. Justamente, não porque ele simplesmente não jogava, só se falava dele, ele ficava escondido na base. Ele jogou 2 jogos e foi embora antes da galera descobrir que ele era ruim. Então foi a melhor fase da carreira dele de longe. Os melhores momentos do Pato são fora do campo. Todo mundo falava relacionamentos. Ele era o craque que vinha da base. Relacionamentos. O cara só fazia gol fora. Lá. A lista do Pato era sensacional. A Stephanie Brito, a Berlusconi lá. Quem mais? A lista de campeonatos dele era sensacional. O gol mais bonito que ele. O cara pegava a filha do dono do clube. O cara era diferenciado. Hoje ele veio pra cá também, pegou a filha do Silvio Santos, filha do dono do Brasil, praticamente. Melhores lances do Pato. Pato é contratado pelo Extracampo. Eu gosto do vídeo dos melhores momentos da carreira do Pato, que tem o gol dele contra o Barcelona, quando jogar pelo Milan. Aí acabou. Só 16 segundos. E fazendo eu acho sensacional. Fazendo baixadinha na apresentação.
Isso aí. No Mundial que ele fez embaixadinha com o ombro lá. Com o ombro só, não fez mais nada. As jogadas. E aqui, o belo pênalti que ele bateu também contra o Dida pelo Corinthians, que eu acho, pra mim é um dos lances mais lindos da carreira dele. Momentos do futebol, né? Momentos ímpares do futebol. Se for colocar Esse é o Pato, né? A gente tá aqui cacetando ele, mas Pato, muito obrigado por ter feito aquela cavadinha lá. Muito obrigado. Pato, eu acho que é santista. Eu acho que, assim, em geral, uma coisa que eu falei aqui semana passada sobre o Atlético Paranaense, que jogou com o Fluminense, né, perdeu de 1-0. Eu critiquei aqui o Dorival, porque dessa maluquice dele de do nada tirar jogador, trocar jogador. Falei que ele não podia ter tirado o Aguilar do jogo, porque é o melhor zagueiro do time. Inclusive, foi 1-0 pro Fluminense, gol contra de Aguilar. Então, começamos bem aí o programa. Tá totalmente bom. É assim que a gente gosta. Demorou uma semana pra chegar. Não deu uma semana. Não deu uma semana. Pra ser calado. E eu não sei, legal, a gente fez uma apresentação na semana passada, eu vou contar aqui pra você. A nossa intenção com esse programa é mostrar que a ESPN, Esporte Interativo, Sport TV contrata muito mal. Que eles contratam Mauro César, essa galera, e a gente quer mostrar que a gente sabe. E o Gotti, na primeira semana, já faz essa demonstração. Então, é sabedoria. E perder pro Fluminense também é de brincadeira. Conhecimento de jogo muitos anos de cartola, muitos anos de FIFA. Tem que fazer o pedido de hoje. Alô, EA. Agora são 3 cópias de FIFA. Uma de Maiden pro Gotti. Pode mandar aí, manda chave, manda pirata, manda qualquer coisa aí do FIFA 2021 pra gente, por favor. Senão eu vou fechar com Bomba Pet, viu? É Bomba Pet purinho. Vou ativar meu Play 2 ali que tá guardado, vou pegar ele de novo. A gente tá falando de brasileiro, mas faltou falar do melhor jogo do campeonato até então. E do jogo mais importante do dia de ontem, né? Que foi Palmeiras e Santos. Aí vai. Eu não queria tocar nesse assunto, porque eu tô com medo das farpas, tô com medo do. Primeira vez que o LH vem no programa, aí você já começa a falar, eu fiquei com medo, vai ver. A gente quer que ele volte. É um jogo a ser elogiado, né? Porque fazia muito tempo que o mandante não ganhava dentro do Morumbi. Então, só por aí já é uma novidade. Tá aí. Gosto de outro ponto aí pra gente. Eu fiquei naquela no jogo, né? De ficar vendo o PSG e o Palmeiras mudando de um pra outro. Assim, apesar de ter sido um jogo bom, velho, do Brasileirão parecia 2 esportes diferentes, pra ser sincero. Com exceção do Mbappé, que o futebol dele tava me lembrando muito do Rony. Tinha hora que eu confundi os dois, em qual tela eu tava vendo quem. Mas pra mim foi uma surpresa o Palmeiras ganhar, cara, sinceramente. O Palmeiras, que é um time que tem o chute fofo, né? Eu falo que ele chuta pra... O Palmeiras tem chutado pra consagrar o goleiro. É só finalização em cima do goleiro, finalização no canto só que fraca pro goleiro pular. É só pra pontuar o goleiro no cartão. Dá muito chute fofo a equipe do Palmeiras. Eu me assusto, sinceramente, toda vez que eu vejo o atleta solteiro em campo. Toda vez eu acho que é uma criança que invadiu o campo querendo abraçar um jogador, querendo autógrafo, alguma coisa do tipo. Mas aí você pensa, quem que ele quer abraçar do Santos? Porque é algo absurdo. É uma criança que passa correndo. Eu falo, mano, não tá certo isso. É um dos mascotinhos que ficou perdido. Eu fico assustado com esse jogador em campo, fico com medo de alguém pisar em cima dele, machucar, fazer alguma coisa. O atleta solteiro não existe. Ele é bom, é uma criança ousada, digamos. Eu acho que ele... Meu destaque, então, meu destaque nesse jogo, cara, é porque aparentemente todo jogo agora no Brasileirão tá tendo esse DJ, né, que coloca som de torcida. Sim. E pra todo mundo ficar escutando. Aparentemente no Morumbi não tem isso, cara, porque dava pra escutar tudo que se falava em campo. Família tradicional brasileira aí, tomara que tenha assistido Champions League, porque o que o Luxemburgo e aquele Cuca falavam em campo, tinha hora que o narrador até tentava falar por cima pra não vazar. Mas isso aí... Foi o ponto alto do jogo. Na verdade era o som da torcida do Santos. A gente tava lá torcendo,
Se você reparar muito bem, tem uma voz muito parecida com a minha lá atrás, falando assim, toca a porra da bola. Desculpa aí, palavrão também. Mas foi o que eu falei, se você prestar bem atenção, lá perto do minuto 17 do segundo tempo, eu tô gritando isso. Aí saiu. E tem muitos senhores também que já não tem as cordas vocais tão potentes, então não fala tão alto. A torcida do Santos é meio... Fala um pouquinho baixo. Tem que ter paciência, tem que pedir pro DJ aumentar, dar uma aumentadinha nos decibéis. E só pra lembrar a galera, essa semana tem Cruzeiro pela Copa do Brasil, tendo que reverter um 2-0 com o CRB lá... De onde que é o CRB? De Léo Gamalho? Exatamente. Que jogo. Sem chance pro Cruzeiro. Não, sem chance. As contratações que vieram pro Cruzeiro para poder melhorar o time não vão poder jogar, que já jogaram a Copa do Brasil. O único fio de esperança que eu tenho é que não teremos Egídio. É a única coisa que me... É a única coisa... não tem Egídio, não tem Thiago Neves. Então isso aí não tem Fala Zezé. Riquinho alertou aqui no chat que ele tava vendo também Palmeiras e PSG ao mesmo tempo. E o time do Palmeiras parece que tava jogando em slow motion. Ele pôs o play no 0.5 do YouTube. Ficou lá. Nesse nível que tava o jogo. Mas o Brasileirão é isso. Cruzeiro ontem, confiança, tava triste. Gramado cheio de buraco. A bola não ia. Cruzeiro com incrível Riquelmo. Uma esperança aí da nossa base. Filho de Marcelo Moreno, depois vocês olham lá, é muito parecido. Mas é triste. Eu só tenho comentários tristes ao meu time. Eu achei que tava bem, aí do nada começa a empatar, perder. Eu fico triste. O Palmeiras, pelo menos agora, tá fazendo uma coisa que a gente cobra há muito tempo do Palmeiras, que é usar mais a base, né? Tem o Gabriel Menino e o Patrick de Paula jogando muito bem. O Patrick de Paula, inclusive, decidiu o jogo com gol ontem. Tem o Gabriel Veron, que é muito bom, mas por causa de lesão não tem jogado. Tem o garoto Wesley, também ponta, que é muito bom jogador. Ontem entrou o Gabriel Silva, de 18 anos também, fez a estreia pelo Palmeiras. Mas o Angulo continua no banco para desespero do Rony. No banco? Nem relacionado o Angulo é. Nem relacionado ele tá sendo. E aí a gente tem que ficar jogando com o Stênio, de 17 anos. Porque vocês pedem o Angulo pra... Isso é sacanagem? Não com a gente, é com o Angulo. É com o jogador. O cara ia ser titular, o cara tava com a camisa 7. Tava jogando bem, tava treinando bem. Aí vai chamar o cara pra ficar nem no banco. Isso é muita sacanagem. Eu acionaria na FIFA se fosse Angulo. Alô, Angulo, dica pra você. Volta pra cá. Junto com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, que estão brigados no Flamengo. Então, galera... Cara, eu tenho que agradecer o Cruzeiro... foi mal. Não, pode falar. Vou só completar rapidinho. Agradecer o Cruzeiro, que eu gostei muito do Raniel. Um ótimo atleta, um bom jogador aí. Quando jogou muito bem. É sério, eu gosto dele. O moleque é bom, velho. Ele é bom, e ninguém entendeu a venda dele pro São Paulo, pro Santos, São Paulo. Ninguém entendeu por que ele saiu. Ele é muito bom. É da base aqui. Eram épocas complicadas no time. Deve ter rolado grana escondida. Isso aí ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. A grana do Arrascaeta, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Foi não sei quantos milhões. Tempos difíceis no meu time. A gente vem de um bicampeonato da Copa do Brasil pra não ter jogador pra jogar. Eu tô quase chorando aqui. Mas é assim. 2025 a gente volta ao normal. E olhe lá, se aparecer outro supermercado BH pra pagar nossas dívidas. Porque só não tá dando, não. Então, galera, tem mais alguma coisa aí pra completar? De Brasileirão é só tristeza mesmo que a gente falou. A gente não fala nem de... Acho que não, a gente não elogiou ninguém. Não tem elogio. Vou elogiar... Se vocês querem um elogio, tem 2 elogios aqui que eu queria fazer aqui da rodada do campeonato, cara. No jogo Vasco e Grêmio, ele foi o melhor lance do jogo, inclusive. O Renato Gaúcho dominou muito bem a bola quando ela veio pra lateral. Foi o melhor lance do jogo. Infelizmente, foi estragado por um péssimo comentário do Paulo Nunes na sequência. O Vasco, que surpreendentemente não fez gol, né? Apesar do Paulo Vitor ser o goleiro. E outro elogio, cara, vai pra mim, que é o destaque do campeonato até agora, que é o atacante Kleber do Ceará, que ele faz gol todo jogo, mas melhor que o gol
é a acrobacia que ele faz depois de marcar o gol que é belíssima, ele dá vários mortais. Aí, brilhantando as partidas de futebol. Será, gato? Alguma coisa de positivo para trazer sobre o Brasileirão? Você que é especialista em futebol europeu, acho que caso você não está muito familiarizado com a excelente qualidade do brasileiro, acho que você não tem nem comparação. Você vê um jogo com Neymar, Lewandowski, De Bruyne, depois vê Léo Gamalho, vê Pikachu. Acho que é meio... Não dá pra comparar. Pra ser sincero, não dá pra comparar, né? Só uma coisa difere o Vanderlei Luxemburgo do Thomas Tuchel, né? Que é justamente tá treinando o time de futebol, né? O Luxemburgo, eu não sei o que ele tá fazendo. Mas só esse detalhe mesmo. De resto é tudo igualzinho. Eles são homens, é nóis. Mas não tem projeto. Não tem projeto. Não tem outros, não. Inclusive o Vanderlei ele é meio polêmico, né, nessas opiniões dele sobre a modernização do futebol, né? Sim. Ele parece ser um cara bem... É o pior trabalho do futebol brasileiro de longe, hoje é o do Luxemburgo, né? Sim. Porque o Adilson foi demitido. Verdade. Aí vocês têm um ponto. Mas de positivo, pra ser bem sincero, até agora, de onde eu tô observando, pra ser sincero, o Vasco, cara. O Vasco conseguiu encaixar aí umas vitórias importantes, essas vitórias no começo do campeonato. E também o Inter. O Inter que, surpreendentemente, está muito bem encaixado. Acho que o Thiago Galhardo entrou como uma luva para esse time do Inter. Está jogando muito bem. Esses são meus 2 pontos positivos até agora, né? Vamos ver com os outros jogos. O Galhardo, ele participa de 2 a cada 3 gols do Inter, né, cara? Ele entrou muito bem nesse time. No caso do Vasco tem o Cano também, que o Cano, se eu não me engano, de 14 ou 15 gols do time, ele fez 12. Então, tipo, alguns caras que estão levando o time muito acima. Mas, no geral, depois, sinceramente, eu não sei. O Vasco, depois de não ter feito gol nem no Paulo Vitor, eu fiquei preocupado com o time deles. Mas a gente não pode exigir tanto do Vasco, porque agora que o Vasco tá ganhando, tá lá em cima. Então, é um ponto positivo se for olhar o histórico do Vasco nos últimos anos. Esse é o ponto positivo. E o Inter vai, assim, até enfrentar o Grêmio de novo. Porque a gente sabe que o Grêmio e Inter... Grenal não tá dando nem mais uma surpresa. Não adianta nem torcer pro Inter apostar. A Betina lá do... Betina não, a dona do Bet lá do Sport Mesmo, como é que ela chama? Esqueci o nome dela lá. A mulher do Sport Mesmo. Não paga nem 1.2 na vitória do Grêmio sobre o Inter mais. Que não tá sem graça. Mas de vitórias mesmo, a gente falando de time encaixado, de time que tá legal de ver ganhar, o Vasco e o Inter mesmo, acho que não tem outro não. Palmeiras, por mais que tá, entre aspas, bem, tá decepcionando, né? O Palmeiras tá disparado. O Flamengo tá engraçado. Tá engraçado ver essa queda do Flamengo. É muito bom o Flamengo mal, né? Mas essa questão do Palmeiras não dá pra entender. Palmeiras ganhou os 2 títulos que disputou no ano, né? Que é o títulos, que é o Paulista e a Copa Mickey. E tá 100% na Libertadores, invicto no Brasileiro, e só Deus sabe como, porque, cara, é um futebol que, juro pra você, é porque eu gosto muito, mas tem hora que eu quase durmo vendo o jogo, viu? E eu tenho relatos de amigos que dormiram vendo o jogo. Isso é verdade. Tiraram bastante proveito, melhor que você, eu imagino. A gente tem que fazer uma petição para colocar o Brasileirão mais cedo para evitar o sono. Ou é uma estratégia pra galera dormir, deixar a TV ligada e quando começar o jornal... Como é que é aquele jornal depois do futebol? Pra ter audiência. Não, tem gente assistindo. É o jornal, tem gente assistindo, porque não vai dar conta de desligar, vai acordar no meio do Super Cine lá, do Corujão, pra ir deitar na cama. É tática, Globo é isso. Inclusive, como não sai muito gol, é uma ótima tática, porque o narrador nem gritar não vai, então vai deixar... Não vai gritar, uma narração calma, é só toque pro lado. Não. O máximo de grito que tem é o Milton Leite falando que beleza, e acabou. Então, galera, acho que deu, né? Hoje tá bom. Papo bacana.
Agradecer aí. Alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre o fute? Eu queria agradecer o Patrick de Paula, né? Por ter feito o gol da vitória e ter sido o único fio de alegria do meu final de semana. LH, alguma coisa a falar? Algum abraço especial para alguém do Santos, para o menino Soteldo? Eu tenho, lógico, quero agradecer o Marinho por ser o melhor jogador brasileiro da história após Pelé. E também gostaria de trazer uma informação quentinha aí. O Paris Saint-Germain já está de olho no Germancano, né? Aí ele viraria, em vez de ser Paris Saint-Germain, viraria Paris com Germano. Vamos ver, né? Se vai conseguir ganhar a Champions ano que vem. Vamos ver. Então, eu queria agradecer vocês, Gotti, mais uma vez, estar aqui. Semana que vem estamos juntos de novo, parceria. Queria agradecer o LH. LH, você volta semana que vem? Vocês me chamaram, velho. Eu adorei. Por mim, você fica aí todo dia agora. E você, o que você acha, Gotti? Fechou. A gente precisa de alguém que... A gente precisa de alguém com diploma pra embasar. Com diploma. A gente precisa pendurar o diploma em algum lugar. Depois você mandar a foto do diploma que eu vou colocar aqui do lado do sua can aqui pra falar, ó, diploma de jornalista. A gente precisa de tal. O meu diploma é de publicitário, do Gotti também. A gente tem base nenhuma pra falar de futebol. A gente só fala besteira. Não, mas então, vamos fechar então toda semana, ó, reunião aqui, ao vivo, cara. Fechou, ao vivo. Ao vivo, passar o contrato, toda semana a gente faz essa conversinha, fala bobagem. Tem 1h20 que a gente tá conversando aqui já, mas tá legal. Ó, tem gente no chat que quer participar, ó, o Robert, o Riquinho já falou que quer participar também, a gente sempre traz um convidado. Beleza? É isso. Beleza. Então é isso, galera, muito obrigado, mais um Falso 10 aqui, finalizando hoje com a presença ilustre de LH, que a gente acabou de contratar ele aqui ao vivo, não tem nem como ele correr, senão fica feio pra ele. Gottizão, brigadão. LH, brigadão. Até mais. Valeu. Valeu, Rony. Falou.